Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Leandro, Head de Renda Variável na Bu Investimentos, fazendo aquele vídeo de acompanhamento mensal, trazendo para vocês os principais acontecimentos do mercado. Nesse mês vamos estar avaliando o mês de abril, que foi um mês de altíssima volatilidade no mercado, né? Nós tivemos diversos fatores ali que contribuíram para essa volatilidade toda. Começando pelas questões geopolíticas, né? Tivemos o ataque do Irã ao país de Israel. Naquele período ele mexeu também, as tensões, né, se elevaram, isso mexeu com os mercados. Ainda na esfera global, a gente teve também os dados de inflação norte-americana que vieram acima do esperado. Ou seja, quando a inflação lá nos Estados Unidos ela se mostra acima do esperado, tem toda uma reprecificação no mercado, porque isso leva os membros do Fed, né, o Banco Central norte-americano, a reavaliarem a possibilidade de começarem a cortar os juros. E para quem está começando a acompanhar agora, o que acontece? Se os juros não caem, quem cai é a bolsa, né? Já dizia o Pablo Spire. Então a gente precisa de juros mais baixos para isso refletir positivamente no preço dos ativos. Isso aí não só ativos de bolsa, mas de ativos do mercado financeiro em geral. Então, como a inflação veio acima do esperado, aquele corte de juros norte-americano que já esperava-se para junho, ele começa a ficar em xeque. E isso começa a fazer o mercado global reprecificar de uma certa forma. Tanto que o S&P 500 lá nos Estados Unidos, que é o principal índice de ações norte-americano, teve uma queda de mais de 4%, 4,42% para ser mais exato, no mês de abril, mostrando que a volatilidade do mês não foi restrita só aqui no nosso país. Mas nós, como sempre, né, conseguimos dar uma complicadinha um pouquinho mais. A gente teve a divulgação do pior resultado de déficit fiscal do Brasil desde fevereiro de 2021, superando ali um déficit nominal de R$1 trilhão. Então isso mostra uma forte deterioração das contas públicas, colocando em xeque também ali a questão do arcabouço fiscal. Inclusive os membros da equipe econômica do governo fizeram ali uma reavaliação das metas do arcabouço fiscal para 2024, 2025 e 2026. E essa reavaliação, logicamente, foi dando mais margem de gasto para o governo, e isso traz ali que naquele nosso calcanhar de Aquiles, que é a equalização das nossas contas públicas, né? Quando isso está em xeque, o mercado ele também começa a exigir um prêmio maior, porque o ambiente de incerteza também aumenta, então a taxa de juros esperado também aumenta, e isso acaba refletindo negativamente nos preços dos ativos. Embora o Ibovespa tenha tido na verdade não o Ibovespa, né? Os mercados globais tiveram um mês bastante difícil, e o Ibovespa no seu pior momento chegou a estar caindo quase 4%, algo em torno de 3,7%. Na última semana do mês de abril ele se recuperou e fechou com uma queda de 1,7%. No ano, o Ibovespa está acumulando uma queda de 6,76%. O índice de Small Caps caiu 7,7% somente no mês de abril, e no acumulado do ano já passa de uma queda de 11,8%. E no meio de tanta turbulência, o que a gente pode trazer de notícia boa para o investidor? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu particularmente prefiro sempre comprar as coisas quando elas estão em promoção, né? Quem nunca precisando de um eletrodoméstico, eletrônico, esperou a Black Friday para poder comprar ele mais barato, não é verdade? E no mercado o que está acontecendo é exatamente isso. O mercado, por conta dessa quantidade de ruído, dessa quantidade de fatores estressando os preços dos ativos, eles acabam entrando em promoção. A empresa ela continua produzindo os mesmos bens, ela continua tendo às vezes as mesmas projeções de faturamento, de rentabilidade, de lucratividade, porém, por conta de uma condição momentânea de mercado, ela acaba sendo negociada a um preço abaixo do que ela deveria estar negociando frente ao que ela realmente produz. Então é isso que a gente está vendo no mercado. Como eu vou te mostrar aqui nesses dois gráficos, a última vez que isso aconteceu foi exatamente no momento de estresse no ano passado, que eram basicamente os mesmos fatores. Questão com preocupação fiscal do nosso país, e também lá a postergação do início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, depois de algumas reuniões do Fed. Então, como você pode ver aqui nesse gráfico do DI Futuro, no ano passado, entre setembro e outubro, que é destacado por esse primeiro quadrante azul, é quando os juros futuros deu o primeiro estresse, e consequentemente foi quando a bolsa
deu o melhor ponto de compra, destacado agora nesse segundo círculo do gráfico. Esse segundo gráfico aqui é o gráfico do Ibovespa. Voltando agora para o gráfico do DI futuro, veja que o DI futuro, ou seja, a expectativa dos juros para o futuro, ele está trabalhando exatamente no mesmo patamar do estresse que nós tivemos entre setembro e outubro. E assim como naquele período, após o período de estresse, as coisas se normalizaram e os juros futuros caíram, fazendo com que a nossa bolsa subisse, a gente tem uma expectativa muito similar para esse momento. A gente acredita que esse estresse, ele é um estresse momentâneo, embora quando a gente está no meio do furacão parece que nunca vai acabar, mas é algo momentâneo e que a gente deve, para quem tem disponibilidade para assumir risco e tem caixa à disposição, é o momento em que a nossa liquidez ela é de fato premiada. Tá bom, pessoal? Fica conosco aí, agradeço pela confiança no nosso trabalho e até a próxima.